Quantas vezes você já pensou tanto em uma situação e no final acabou não fazendo nada? Hoje vamos falar sobre o livro Memórias do Subsolo, escrito por Dostoiévski em 1864. Ele é um livro curto, mas ele é bem pesadinho. Eu tive que ficar indo e voltando várias vezes para tentar compreender ali tudo que estava sendo passado. Vamos lá para o momento contextualização. Nessa época, a Rússia estava sofrendo influência das ideias que estavam chegando da Europa Ocidental. E eram ideias que buscavam compreender, explicar o ser humano por meio de uma forma lógica e racional. Dito isso, a Rússia estava passando por um momento de dualidade, porque tinha as pessoas que concordavam e tinha as pessoas que discordavam dessas novas ideias. Então tinha o pessoal que queria abraçar esse movimento de progresso, mas tinha gente que não queria abandonar suas tradições. E Dostoiévski estava no meio disso tudo. O livro foi escrito depois da pena que ele teve que cumprir. Então, para quem não sabe, ele se juntou em um grupo de pensadores e eles foram presos e condenados. Mas no momento que ele estava indo cumprir a sentença, no último segundo, a execução foi cancelada e ele foi levado para fazer trabalho forçado na Sibéria. E essa experiência o transformou, porque ele ficou muitos anos ali em contato com os prisioneiros e depois disso tudo surgiram várias obras que a gente conhece hoje, inclusive Memórias do Subsolo. Além disso, quando ele produziu o livro, ele estava passando por dificuldades financeiras e sua mulher estava muito doente, à beira da morte. Então, estava uma situação ali bastante complicada. Primeiro, eu vou ligar todos os pontos que eu entendi, que eu peguei do livro, da parte que ele explica... São duas partes, né? A primeira parte, ele explica meio que a filosofia do personagem e depois conta um pouquinho mais das histórias de vida dele. Então, eu vou falar primeiro os conceitos que eu peguei dessa primeira parte e depois eu vou fazer as minhas considerações, os meus comentários. O personagem, que não tem nome, vamos chamar ele de Homem do Subsolo, se diz um cara muito inteligente, ele se acha cheio de inteligência e logo de cara ele diz assim: agora vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com um consolo raivoso, que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo e de que somente os imbecis o conseguem. Essa consciência que o personagem alega ter é tratada como uma consciência hipertrofiada. Esse termo é repetido várias vezes ao longo da história e é bem nesse sentido mesmo, como se fosse um excesso de pensamento. E por que então que os indivíduos imbecis, só aqueles que não teriam essa consciência, é que conseguem fazer algo? Ele apresenta para nós, então, outras duas definições, um muro e um palácio de cristal. O palácio de cristal seria a representação de uma sociedade perfeita e organizada, uma posição em que existem conceitos físicos que não deveriam ser questionados. E o muro é como se fosse uma barreira que te impede de atacar o palácio, certo? Ok. Segundo o personagem, aqueles homens imbecis cedem espaço para o muro. Eles olham aquilo que já existe, aquela estrutura, e não debatem muito com aquilo ali, seguem a vida deles normalmente. Vou fazer mais uma citação aqui. Repito com insistência. Todos os homens direto e de ação são ativos justamente por serem parvos e limitados. Como explicá-lo? Do seguinte modo: em virtude de sua limitada inteligência, tomam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras, e, deste modo, se convencem mais depressa e facilmente que os demais de haver encontrado o fundamento indiscutível para a sua ação, e então se acalmam. E isso é de fato o mais importante. Logo após essa fala, o personagem fala pra gente que ele não segue nada disso. E por ele não ter nenhum referencial, ele não tem nenhum ponto de apoio, nenhum ponto de segurança que aqueles homens têm. E isso o impede de fazer qualquer coisa. Porque ele não acredita em nada, ele não deposita confiança em nada e isso o deixa imóvel. Ele meio que está sem orientação, então ele pensa muito nas possibilidades e isso o tira a capacidade de agir. E por que ele fica nesse estado de inércia? Porque ele se recusa a seguir um conjunto de leis e quer seguir a sua própria vontade. Ele viu o Palácio de Cristal e se assustou um pouco com aquilo, com a ideia de que ele teria que seguir um conjunto de coisas que são intocáveis. O ser humano teria, então, desejos guiados pelas vantagens que são apresentadas. Então, conforto, segurança, bem-estar. Daí o homem seria meio que condicionado a viver buscando essas vantagens. Mas existe uma vontade própria
que nem sempre segue esse caminho mais racional, digamos assim. E em respeito à sua independência, ele não quer seguir esse caminho. E ele aponta que essa atitude própria, que ele diz assim, essa vontade própria, seria uma vantagem maior do que as vantagens que foram apresentadas. E no meio disso tudo, ele faz até uma autocrítica, falando que o ser humano é ingrato, porque mesmo quando o cenário é o ideal, quando as condições de vida estão boas, ele é capaz de ir contra essa situação só para seguir a sua própria vontade. E nós temos outra expressão para finalizar essa parte toda: o belo e sublime. Existe aquilo que já é estabelecido do que seria o belo e o sublime, mas, claro, o personagem, com toda a sua liberdade, poderia desenvolver os seus próprios critérios. Ele não precisaria se basear em nada. Se de acordo com ele aquilo ali é belo e sublime, então tá tudo bem, ele pode agir daquela forma, porque para ele vai ter um final belo e sublime. E tudo isso pode ser percebido, pode ser refletido no segundo momento do livro, quando começa a contar pra gente mais da vida cotidiana do personagem. Nós percebemos que ele tem pensamentos muito longos a respeito de coisas mínimas. Grande parte de suas formulações mentais são exageradas. Então, às vezes, é um mínimo acontecimento e ele faz uma narração, assim, gigante. Por exemplo, tem uma história que ele esbarrou num cara aqui na rua, uma coisa super normal que poderia acontecer comigo, com você, que tá vendo o vídeo. E ele criou um evento pra cima daquilo. E ele decidiu que tinha que dar o troco no cara, né? Não necessariamente se vingar, eu não sei se é essa palavra que ele usa, mas dar o troco no cara, né? E aí ele planeja toda a situação, ele pensa na roupa, ele começa a seguir o cara na rua para ver o que ele faz, o caminho que ele percorre. Ele ensaiou a situação na cabeça dele, sendo que era uma coisa sem importância, que a outra pessoa nem tinha percebido o que tinha acontecido, mas para ele foi assim, uma coisa enorme. Mas, ao final da história, nós percebemos uma coisa interessante. Pelo menos eu achei muito interessante. Ele começa a admitir que essa filosofia estava, na verdade, trazendo prejuízos e estava o afastando da realidade. Estava ficando difícil de viver no mundo real, com situações reais, fora dos seus livros e dos seus devaneios. Ele se considerava o cara mais sábio do mundo, mas não tinha capacidade de fazer coisas simples, cotidianas. E na última página, no finalzinho, ele diz assim: e por que nos agitamos às vezes? Por que fazemos extravagâncias? O que pedimos, nós mesmos não o sabemos. Será pior para nós mesmos se forem satisfeitos os nossos extravagantes pedidos. Bem, experimentai, por exemplo, dar-nos mais independência. Desamarrai a qualquer de nós as mãos, alargai o nosso círculo de atividade, enfraquecei a tutela e nós, eu vos asseguro, no mesmo instante, pediremos que se estenda novamente sobre nós a tutela. Bem, saindo do livro, então, quais ensinamentos eu captei que eu posso aplicar na minha vida e você na sua? Tudo, absolutamente tudo, precisa de ordem para funcionar. Uma empresa, um trabalho na escola, na faculdade, a sua mesa que você trabalha ou estuda precisa de ordem, precisa estar minimamente arrumada ali para as coisas funcionarem. Mas, por outro lado, todos nós temos os nossos desejos pessoais. Eu assisti uma aula esses dias, não vou conseguir indicar aqui porque é uma plataforma privada, mas a professora explicou um conceito filosófico de vontade, que a vontade não seria isso que a gente sente assim, eu quero ir numa praça, eu quero sair, quero comer alguma coisa agora, mas seria o exercício de tomar decisões em prol do bem. Sempre buscando o bem. Só que para ter essa noção, a gente precisa ter uma inteligência alinhada com a verdade. Dessa forma, a inteligência seria capaz de guiar a nossa vontade para a gente sempre agir buscando o que seria melhor para nós. Então, dessa forma, com a sua inteligência orientada, você guia as suas vontades e, ao final, você tem liberdade de decidir fazer aquilo ou não. Ok, então existe uma determinada forma de fazer as coisas para que você obtenha um desempenho melhor no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida em geral. Mas essa concepção pode intimidar algumas pessoas. Poxa,
Então, se já está tudo pré-determinado, se eu preciso seguir um conjunto de regras, nenhuma ação vai ser totalmente minha. Eu não quero entrar diretamente no assunto de livre-arbítrio, porque eu acho que é um assunto muito complicado. O que eu quero dizer é que não é para você se sentir preso, amarrado, imaginando que tudo já está pré-determinado e o que você vai fazer a partir de agora, então, não tem importância nenhuma. Esse pensamento pode desencadear comportamentos como o homem do subsolo. Pensamentos em excesso, sair questionando tudo e acaba que no final não faz nada. Ninguém está preso. Você ainda tem o poder de escolha. Quando alguém confia em um conjunto de termos e passa a agir ordenadamente, foi a pessoa que decidiu agir daquela forma. O próprio personagem diz que os homens imbecis que decidiram ter uma norma conseguem praticar uma ação. Mas ele que não tem apoio nenhum, não tem segurança, não consegue sair do lugar. Isso fez falta. Não ter nenhuma espécie de regulamento fez falta. Ele esqueceu como se vive. Então, voltando ao raciocínio que eu disse da aula que eu vi, seria mais vantajoso você alimentar a sua inteligência para entender qual é o melhor caminho possível a ser seguido e, dessa forma, direcionar a sua vontade para seguir a inteligência, tendo em mente que você tem liberdade de decidir fazer aquilo ou não, ao invés de tentar lutar contra o tempo todo. No fim, o personagem, o homem do subsolo, não tinha para onde direcionar o que ele estava sentindo. Fica o questionamento: sua inteligência está te levando para algum lugar ou só está te deixando preso dentro da sua própria cabeça? Bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro tudo que eu falei. Esse livro é cheio de termos mesmo, tem que prestar bem atenção. Acho que é meio difícil de entender caso você não tenha lido. Mas é isso, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Entra lá, acompanha meus outros conteúdos. Me manda uma mensagem pra gente dar mais uma conversada. E muito obrigada, até o próximo vídeo.